Fala comigo, meus queridos e meus amados, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Aqui quem fala é Miguel Ângelo e hoje vamos falar um pouquinho sobre promessas. Se Deus não é homem para que minta, então por que algumas promessas não se cumprem? Se você é assim como eu, gosta de aprender, fique comigo até o final deste vídeo e vamos em busca pelo conhecimento. Mas antes eu quero te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like de gostei e um comentário, que ele é muito importante. Acredito, meu querido e minha amada, que você já tem recebido algumas promessas de Deus no decorrer da tua vida e que pelo menos uma vez você já ouviu a seguinte frase: que para viver a vida que você sonha, você precisa abrir mão da vida que você leva. Parece meio contraditório, já que foi Deus que fez a promessa, então eu não devo agir. Sinto muito em te dizer, meu querido e minha amada, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Daí então surge uma pergunta: as promessas de Deus, elas não se cumprem por quê? Eu quero falar algo para você. Se Deus, ele te fez uma promessa, ela irá se cumprir. O problema é que na maioria das vezes a promessa de Deus, ela é um caminho e não um fim em si mesmo. Toda promessa de Deus, ela requer um processo, e é este processo que irá te preparar para receber aquilo que foi prometido. Então podemos dizer então que as promessas de Deus, ela é também uma direção. Preste atenção nesta frase sensacional: um homem no deserto pode ao menos caminhar para qualquer direção. Então pode-se entender que para viver o melhor de Deus em nossas vidas, precisamos ter a noção que as promessas de Deus, na verdade, ela é uma bússola que vai guiar-nos em meio ao deserto, em meio à vida. Que quando decidimos deixar de lado o nosso direito de entender e começamos a ir em direção à promessa, as coisas elas começam a acontecer. Um exemplo claro pode-se ver na Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te hei de mostrar, e farei de ti uma grande nação. O que podemos ver aqui? Em primeiro lugar, que uma ação ela foi solicitada, para depois, em segundo plano, vir uma promessa. Mas para que essa promessa fosse realizada, primeiro precisava ter uma ação, ou seja, sair do local onde estava, sair talvez do seu comodismo, sair do seu lugar de conforto. É certo que Deus não precisa de ajuda para que as promessas se cumpram, mas sabemos que Deus quer que nos movamos em direção a este processo. Existem outros inúmeros exemplos na Bíblia e na vida de muitas pessoas que comprovam que a promessa requer uma ação. E com isso eu quero deixar aqui um exemplo, onde fala que uma jovem, ela recebeu uma promessa de viajar para o exterior, mas os anos se passaram e nada dessa promessa se cumpriu. Por quê? Então viro para ela e faço um pequeno questionamento: você já tirou o passaporte? Ela vira para mim e fala: não. Ei, entenda uma coisa, não pode se viajar para o exterior sem passaporte. Da mesma forma é Deus. Ele não fará aquilo que é para você fazer no processo. Entenda que tudo aquilo que Ele te deu, conhecimento, capacidade, sabedoria, isso tudo gerará aquilo que Ele te prometeu.
Aprenda. Deus não fará aquilo que é para você fazer, mas Ele te convida a você vir fazer. Eu conheço muitas pessoas que sabem o que deve ser feito, mas não têm coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. Talvez, assim como essas pessoas, você também tenha medo de tomar certas atitudes que te levará para próximo da promessa de Deus. E com isso fica ali paralisado, literalmente em ponto morto. Não consegue engatar a primeira marcha e apertar de leve o acelerador para o carro começar a andar, para a tua vida começar a andar. Mas eu quero falar algo para você que para isso acontecer você tem que buscar uma pequena coisinha chamada fé. Abraão ele foi movido pela fé e conseguiu alcançar grandes coisas. Um outro exemplo é Gideão, que foi para a guerra com apenas 300 homens. E não para por aí. A história de Davi, antes de ele se tornar o rei que todos nós conhecemos, ele começou pequeno, lá no pasto, e depois foi enfrentar um gigante que estava assolando ali o povo de Israel por vários dias. Preste atenção uma coisa nessa passagem de Davi, é que Davi, ele chegou ali no mesmo dia resolveu a situação, porque ele deu um passo em direção à promessa. Ele deu um passo em direção para resolver aquela situação, enquanto os outros já estavam há tempo ouvindo a voz do gigante. Cuidado com as vozes que vocês ouvem. Entenda que se você ficar parado, as coisas não irão acontecer. Preste atenção para jovem que tinha a promessa de viajar para o exterior, mas não tinha um passaporte. Então, se você tem uma promessa, se prepare para que esta promessa ela possa se cumprir em tua vida. Um médico, ele se tornará médico reconhecido se fizer a faculdade. Um engenheiro, da mesma forma, e assim por diante. Se você tem promessa, faça a tua parte. E para concluirmos, eu quero fazer uma pequena observação. Não sei se você já percebeu que algumas pessoas que se converteram há muito tempo não conseguiram dar um passo em sua vida espiritual, enquanto algumas que com pouco tempo de conversão deram um salto em sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque elas disseram não à passividade. Elas deram um passo de fé em direção às suas promessas. Se você quer que as promessas se cumpram, pare de ficar falando que Deus não está nem aí para você. Comece a dar um passo de fé, assim como fez Abraão, assim como fez Gideão, Davi e outros. Faça você também a sua parte. Ei, levanta-te, toma a tua cama e anda. Bom, vou ficando por aqui. Hoje o vídeo foi um pouquinho diferente, mas espero que você tenha gostado. E se você gostou, vai lá, se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as notificações dos próximos vídeos a qual estão por vir. E não esqueça de deixar o seu like e um comentário, que ele é muito importante. E nos vemos em breve. Até lá!